Bom dia, meus amigas, meus amigos, seguidores da jrtvweb.com, a vasta audiência do blog GQ Repórter, esse parceiro nosso do programa Além da Notícia, que está começando agora. Quero, em primeiro lugar, agradecer a gentileza da audiência de Dr. João Carlos Brito Gomes, que está conosco, a Newton Sadiguski, o querido jequiense lá de Salvador, Alberto Ribeiro Filho, no Pará, a professora Graça Bispo, Adriano Vaz Porto Neto, em Salvador, Nájima Maron, Humberto Castro, em Piauí, Chico Salles, nosso querido amigo Chico Salles, que nos honra com a sua audiência em Jequié, Renato Castro, também em Jequié, Luiz Pargas, na Espanha, Jussiara Nascimento, nos Estados Unidos. E ao decorrer do programa eu vou continuar dizendo quem está conosco nesse sábado, 13 de março de 2021, com mais um programa Além da Notícia. Eu tenho um convidado especial hoje, que vou trazê-lo para a tela, logo que ajuste a sua imagem no esquadro, porque ele está um pouco... Está cortada a tela aí. Isso. Agora sim, eu vou convidar para mostrar a vocês quem é o meu convidado de hoje, Evandro Lopes da Silva. Bom dia, Evandro. Vou falar deles. Evandro, eu estou aqui com Léo Novaes, que é, na verdade, o nosso mentor. Yuri Marinho, que é o nosso técnico, é o homem que está cuidando como maestro do som e da imagem que vai ao ar. E todo um volume de audiência que eu espero seja estourado com a sua presença. Estou aqui vendo o Júnior Lopes, que está aí na sua retaguarda, esse tal pai, tal filho, uma figura que é unanimidade entre nós. Eu tenho a honra de tê-lo como meu amigo também. Mas eu quero dizer primeiro, Evandro, que eu conheci você em Piauí, lá por volta dos anos de 1968, se eu não me engano, quando você era proprietário da Líder Automóveis, em sociedade com Valdemiro Santos, doutor Valdemiro, aquela figura maravilhosa, que era concessionário da Volkswagen. Em Jequié, você veio, logo depois você veio para Jequié e você exerceu em plenitude a sua cidadania. Você é o exemplo de um cidadão. Eu vou explicar por quê. Veja bem, você foi comerciante, pecuarista, sócio fundador da Disvel, concessionária Fiat para a região, vereador, líder político, esportista, radialista, comentarista esportivo, presidente de partido político, presidente do Jequié Tênis Clube, membro da maçonaria, do Lions Clube, integrante da comunidade católica, presidente da Associação Comercial e Industrial de Jequié, gerente do SEBRAE, secretário municipal, conselheiro e diretor, ex-presidente do Conselho Municipal de Jequié. Uma extensa folha de serviços prestada a esse município e a esta região. Além de tudo isso, Evandro, um conselheiro, uma pessoa afável, amigo confiável para qualquer circunstância, esposo dedicado, pai amantíssimo, tio, irmão, sogro. Evandro Lopes, um homem integral.
eu tenho um prazer muito grande em tê-lo aqui numa conversa bastante descontraída, abordando temas do interesse da nossa sociedade. Vamos começar. Eu tinha muitas coisas para a gente conversar, Evandro. Pra você ter uma ideia, eu queria pedir a Léo que a gente possa compartilhar com as páginas que nos seguem também. É possível eu poder compartilhar aqui? Tentando equalizar o áudio de Evandro. No teu. A gente está tentando equalizar o áudio de Evandro. Então, converse com ele um pouquinho. Perfeito. A gente vai depois compartilhar com nossas páginas que nos seguem. Mas, por enquanto, Evandro, eu precisava... Tem um som aí, o que é? Entendi. Pois estava dando uma microfonia aqui. Mas, viu, Evandro, eu precisava conversar com você, olha, sobre Covid-19, conversar com você sobre o Supremo Tribunal Federal, conversar com você sobre as eleições de Jequié, mas nada disso nós vamos abordar hoje. Nós vamos nos ater a uns fatos bastante significativos, que é a falta de liderança política na nossa comunidade. Se é verdade que nós estamos carentes de lideranças, se antigamente as pessoas eram mais participativas no processo do desenvolvimento da sua cidade. Enfim, não vamos falar do tempo que era decente ser político. Ser político era um orgulho, né? Hoje as pessoas têm que ter cuidado porque o assédio é grande, porque a cobrança é grande, as acusações, às vezes infundadas e às vezes com razão, também são enormes. E nós vamos trocar essas ideias, Evandro, com muita descontração, com muito cuidado para você não se estressar, porque você é uma figura sempre muito preocupada com a sua cidade, com o futuro da sua gente. E eu não sei se eu chamo você de senhor ou se chamo o senhor de você. Afinal, nós somos quase da mesma idade. Eu queria saber qual é o tratamento que você prefere. Antônio Lamanto Júnior, Valdomiro Borges de Souza, olha que se eu esquecer algum nome, você vai lembrando. Zenildo Torinho, Clóvis Barreto, nós tínhamos Cid Teixeira, nós tínhamos Henrique Meira Magalhães, nós tínhamos aquele que escrevia também, um poeta, Adalto Cidreira. Enfim, nós tínhamos Carlos Mellen, nós tínhamos lideranças, o Wilson Novaes, nós tínhamos muitos líderes nessa cidade que na hora que precisava tomar uma decisão assim muito significativa, muito importante, essas pessoas geralmente participavam de alguma forma, ou de reuniões objetivas, ou na opinião dada através de um telefonema, uma conversa. Você não acha que agora nós estamos tendo dificuldade de ter essa pleiade de pessoas que decidiam pelo nosso município? Hoje, ainda, graças a Deus, nós temos figuras como você, temos muitas outras pessoas, mas está cada dia mais raro, porque não está surgindo novas lideranças. Você concorda comigo?
Agora, Evandro, na verdade, eu acho que de uns 20 anos para cá, nós tivemos uma deterioração do regime, do sistema político brasileiro. Antigamente as pessoas eram mais republicanas, as pessoas tinham mais cerimônia em usufruir do bem público, embora todos usufruíssem à sua maneira, mas pelo menos não iam com tanta sede ao pote. Eu me lembro que tinha alguns políticos que acabavam auferindo o lucro da sua posição de líder, mas era uma coisa indireta. Ele, em função de ser aquilo, ele obtinha esse ou aquela vantagem. Mas agora a gente está vendo que as pessoas, para entrar no processo, ele tem que assumir a regra de um jogo não tão ético como no passado. Será que é exagero meu, Evandro? Corta a barulho. Ô, Miller, avisa que o áudio de Servando tá. Alguém falou aqui, não tá saindo. Vai cortar para você. Pois eu estava lembrando que há um pouco tempo atrás eu fui incumbido de uma missão por umas lideranças políticas de Jequié para tentar garimpar prováveis candidatos a prefeito que preenchesse um perfil que nós traçamos no sentido de conduzir a cidade de uma forma mais republicana do que o que estava acontecendo normalmente. Você acredita, Evandro, que eu visitei até você próprio, eu visitei acho que 14 pessoas. E nenhuma delas aceitou o processo, aceitou porque não tinha coragem de se submeter a uma situação de exposição pública, porque achava que a regra do jogo era muito cruel. As pessoas que aceitassem assumir uma liderança como prefeito da cidade de Jequié, por exemplo, ele tinha que fazer concessões de certas coisas para aquele grupo que estava escolhendo, que ele não queria aquilo para a vida dele. E com isso nós deixamos de contar com uma parcela significativa de homens de bem. Não quero dizer com isso que os que aceitaram não são, mas os que aceitaram é porque tiveram coragem de enfrentar uma situação adversa e ir lá administrar com a maior decência possível, mas sabendo que vai correr o risco de se submeter, inclusive, a uma lei de responsabilidade fiscal que é perversa, é exigente, chega a sufocar o gestor, caso ele não tenha uma plena assessoria para se desvencilhar dessas prestações de conta. O fato é que nós temos hoje muito poucas pessoas dispostas a fazer um trabalho comunitário que não seja visando algum resultado econômico, ou político, ou social, ou até de status. Eu quero crer que a maior índice de pessoas que estão no nosso cenário, da nossa cidade, visem um interesse político. É essa a intenção. Sendo prefeito, vai ser deputado, vai ser governador, vai ser senador. Mas
infelizmente, não é assim no resto do nosso país. A maioria, pelo menos o que a gente lê aí na imprensa, são de pessoas que acabam enriquecendo no cargo público. Eu queria, Evandro, qual é a sua visão do cenário? Existe esperança, existe possibilidade da gente sair dessa fase que a gente se encontra? É. Na verdade, independentemente do seu patrimônio pessoal, da sua penetração social, as pessoas precisam olhar para a meritocracia. Quem é que tem condição de fazer o quê? Que gestor ele já foi? Qual é a experiência dele no trato social? Isso é que seriam os valores maiores, não é? É. É, inclusive, você puxou um assunto aí, Evandro, muito interessante, que foi quando você falou que o povo rejeita. Eles estão realmente, a grande maioria dos militantes políticos brasileiros, excepcionalmente o pessoal do interior,
a ver quem é o candidato que vai me dar o quê, que vantagem eu vou levar para eu apoiar este ou aquele deputado. Nunca olha o candidato como aquele que vai melhorar a sua cidade, mesmo que ele não simpatize com seus métodos, mas que ele saiba que seja honrado, que seja objetivo e competente. Eu me lembro que tem um livro aí que Euclides Neto escreveu, que se chama O Tempo é Chegado. Acho que não é Tempo é Chegado. Eu esqueci o título. É um dos 14 livros de Euclides, quer dizer, não dá para a gente lembrar do título de todos. Mas Euclides Neto, exatamente, Euclides dizia o seguinte: se você nega um pedido de um seu correligionário, ele sai aborrecido, porque você negou uma coisa que era impossível para o município assumir, ele sai aborrecido com você, mas continuará a lhe respeitando. Se você faz um favor pouco republicano a um amigo, ele vai ficar satisfeito porque você fez, mas ele não vai lhe respeitar ao longo da vida. Então, essas coisas, eu estou lhe falando isso, porque tem um movimento em Piauí, recente, dos filhos de Piauí que retornam à cidade formados com a atividade profissional, especialmente na cidade ou na região, e eles pretendem fazer um grupo onde esse grupo deixem a ideologia na porta da casa e vão fazer uma reunião, uma grande mesa redonda, tratando do desenvolvimento da região, da cultura, do lazer, da educação, da cidade. E traçam um perfil. E não exige que nenhum desse pessoal, nenhum desses membros, sejam candidatos a nada. Mas aquele que se encaixar, que se enquadrar naquele perfil e se sentir motivado, ele vai ser o próximo candidato a prefeito, a deputado, ao que for. Então, é preciso que o município, a comunidade, a sociedade, mantenha isso aceso, essas pessoas participando, discutindo, trocando ideias. Em Jiquié nós temos, felizmente, o Instituto Pensar Jiquié, que tem 39 membros, e na sua inauguração, na sua instalação, nós tivemos o prazer de ter como o membro número 1 o então bispo do José Rui, e ele foi para a instalação na Associação Comercial, e lá ele deu a bênção ao nascimento da entidade. E esses 39 membros, de todos os segmentos, não têm nenhuma vinculação partidária com nenhuma agremiação, e são profissionais bem-sucedidos, são líderes éticos e que se dispõem a pensar a cidade sem pauta. A gente se reúne, não tem um objetivo, vamos trocar ideias sobre como fazer. Nós não estamos ainda maduros o suficiente, e eu sou o presidente atual, nós não estamos maduros o suficiente para traçar um programa para a cidade, para resolver a maioria dos problemas. Por quê? Porque nós precisamos exercitar primeiro a democracia, a cidadania, para um dia, quem sabe, quando tiver consolidado esse pensamento, essa ideia, a gente entrar na política. Porque para entrar na política, você tem que estar vacinado em uma dose só contra muitos males, não é? Eu vejo, inclusive, Evandro, eu estou me estendendo um pouco, porque eu acho que faz parte dessa proposta. Tem pessoas que eram sérias, íntegras, corretas, e entra na política e começa a facilitar, começa a fazer concessões, e você acaba decepcionando aos seus admiradores, aqueles que o elegeram para desenvolver esse trabalho. Como fazer? É fazer com que as pessoas participem, que a juventude chegue para o lugar. E eu queria saber como é que você pode contribuir para que isso da Silva. Houve um tilt aí. Houve um tilt aí? Prossiga para ver. Está ouvindo bem? Agora sim.
Pois nós estávamos falando da participação do cidadão jiquiense, que não precisa ser apenas as pessoas que não têm vinculação partidária, pode ser vereador, pode ser quem for, que tente contribuir com a cidade sem visar a sua própria vantagem, né? Porque a gente tem que ser um pouco republicano nessas coisas. Ô, Medra, em 1971, eu tive essa visão aqui em Jequié, quando egresso do Lions Club, onde fora presidente, e não sendo possível realizar as tarefas necessárias para algum projeto, me veio a ideia de juntar as instituições em uma só, para, num pensamento único, buscar encontrar soluções, que foi o Conselho Comunitário de Jequié. Eu tive a ideia, ajudei a fundar, fui seu primeiro presidente, e que trabalhou durante muitos anos, aí, quase 30 anos, no desenvolvimento de ideias coesas, sem dissensões, buscando sempre um objetivo comum. E tempo para cá, perdeu um pouco a sua condição, mas o Conselho Comunitário teve, em determinado momento da história de Jequié, esse pensamento que você acabou de falar. E vamos registrar Milton Rabelo, a participação de Milton Rabelo, né? Muito importante. Isso. Foi um dos presidentes do Conselho Comunitário que eu coloquei lá para poder dar uma estrutura melhor para o Conselho. Consequentemente, quando se pensa num todo, através de uma ideia, tudo funciona. Porque uma ideia ela precisa ser lapidada, ela não pode ser desassociada. Toda ideia é boa, desde que você a lapide e coloque ela onde ela deve estar. Consequentemente, você bem colocou, quando se busca associar processos de desenvolvimento através de ideias, cada um dá uma ideia diferente. Então não há conjunção, se buscar escolher a melhor ideia, lapidar a ideia e colocá-la em prática. Esse é o processo. Mas as ideias se dissipam, que cada um quer botar a sua, acha que é melhor, então fica difícil. Ideias existem para serem estudadas, lapidadas e colocadas em prática. Não é você querer tirar um pedaço, cada um tirar um pedaço. Consequentemente, o processo político tem esse problema, porque se busca cada vez mais o interesse pessoal, cada um quer tirar sua lasca. Consequentemente, muitas vezes você busca um objetivo, esse objetivo não se realiza por essas razões que a desassociação favorece esse aspecto negativo da política. E mesmo aquelas pessoas que não pensavam assim, acabam se incorporando essa ideia de que precisa tirar alguma vantagem, né? Exatamente. Aí começa a surgir, vou dizer aqui, sem pejorativo para ninguém, aqueles que não estão preparados para nada se arvoram a ser candidato, a ser um vereador, a ganhar posição na política, porque acha que ele tem que tirar o que ele interessa para ele. Mas ele não agrega, não traz conhecimento de agregar. Está entendendo? Isso é fundamental. Então, quando você diz assim, usa esse está fazendo discriminação. Não é. Eu acho assim, cada um tem seu espaço. Quem é administrador, quem é jurista, quem é contador, cada um tem que usar seu espaço. E não querer se agregar ao dos outros porque quer tirar um pedaço. Não é por aí. Infelizmente, a política tem essa desassociação quando os interesses são pejorativamente pessoais. Pois é, Evandro. Inclusive, eu tive uma experiência agora nessa última campanha eleitoral muito interessante. Um candidato a prefeito que as pessoas achavam que não ia para lugar nenhum. Faltando uma semana para a eleição, ele teve a oportunidade de receber um recurso de ajuda para fazer a campanha, que ele não tinha recurso nenhum, ou tinha muito pouco dos seus apoiadores. Não aceitou o fundo partidário, porque não considerava ético. O fato é que ele precisava visitar os distritos, precisava fazer uma carreata, e não tinha recurso. E ele obteve uma pessoa que se dispôs a dar esse recurso. Você acredita, Evandro, que ele recusou? E na minha presença, eu sou testemunha, ele disse que não ia ficar refém de alguém que ele não podia devolver o dinheiro depois, não ia usar a prefeitura para pagar o que ele tivesse investido, entre aspas, e nem ia ficar sujeito a devolver em favores o que ele recebeu
pecuniariamente. Então, ou seja, a pessoa que tem uma visão dessa, ele não ganhou a eleição e ficou feliz porque ele disse, eu participei, quase chego e não me comprometi com nada. Eu tenho uma definição para isso. É o quê? Exercício de cidadania. Oh, exatamente, Evandro. Pois é, eu gostaria muito de ver 4 ou 5 candidatos disputando com essa mesma visão. Sabe, eu tenho um amigo que criou uma vez um projeto chamado Movimento dos Eleitores Livres, chamava MEL, isso no Movimento Espírita da Bahia. Criou esse movimento, o Movimento dos Eleitores Livres. Então, era proibido falar mal do adversário e, pelo contrário, cada candidato falava todas as virtudes dos outros adversários. Então, foi um festival de elogios. Um que falava se omitia das suas próprias virtudes e falava dos seus adversários. E cada adversário só não falava de si próprio. Pode-se fazer uma escolha honesta e real de cada candidato, porque ninguém se promovia. É uma utopia? Claro que é uma utopia. O Movimento dos Eleitores Livres, porque a política é o reflexo do interesse, né, de cada grupo. E o objetivo de cada grupo político é chegar ao poder. Isso não tenha dúvida. O objetivo precípio de quem faz política é chegar ao poder. E nesse movimento não era assim. Por isso, uma utopia. Mas é isso que você está falando. A cidadania que a gente precisa exercitar com mais... E agora devia ser isso desde a infância. A gente podia introduzir isso na escola, para que as pessoas soubessem que para chegar a um cargo político, ele tinha que estar disposto a fazer sacrifícios, a se dispor a ajudar aqueles que mais precisam do braço do Estado. Não é assim? Com certeza. Aquele velho tem um velho de chavão antigo, antiguíssimo, e ao mesmo tempo muito sincero, diz assim, cada cabeça uma sentença. Isso é verdadeiro? Cada um tem a sua maneira de pensar e não abre mão. Mesmo que erroneamente, mas é o pensamento dele. Então é difícil você juntar as pessoas com um propósito de querer fazer com que a comunidade se inteire e participe de um processo conjunto de viver melhor. O que é preciso fazer? Você trabalhar para que a comunidade tenha melhor condições de vida, que a cidade tenha melhor condições de acolhimento, que se apresente melhor perante os seus munícipes, limpa, bem decorada, ou seja, bem organizada, para que você se sinta bem na sua cidade. Mas que tenha oportunidade de renda, né? De emprego. Exatamente. Outras cidades que nos margeiam, para não estar citando nomes, estão dando um show em termos de administração pública, que é o crescimento conjunto. Cresce a cidade, desenvolve a cidade e a comunidade vem junto. O comércio chega junto, enfim. Mas quando você deixa a cidade ao léu, não faz dela, digamos assim, um cartão postal, como se julga, tudo desmerece. As pessoas não acreditam, eu vou botar um negócio, não estou acreditando, começa a desacreditar pelas circunstâncias que a própria comunidade, que a própria cidade física oferece. A cidade tem que estar bem arrumada, felizmente, a cidade tem que estar bem estruturada, tem que também fazer um aspecto de urbanização que dê vista à cidade para poder incentivar a pessoa a se sentir bem dentro dela. Isso não acontece, a gente está carente dessas coisas. Mas felizmente, Evandro, a natureza está dando os sinais dela. Eu não diria que são sinais divinos, eu chamaria de sinais da natureza, porque essa pandemia, ninguém sabe qual foi a origem, e seja qual for a origem, ela está servindo como um exercício no mundo inteiro de reflexão sobre essas coisas. Então, é um momento que nós estamos tendo de confinamento em casa, onde você vê a sua companheira olhando nos olhos delas com mais frequência, você possa trocar ideias, porque não tem o que fazer, tem que conversar mesmo. Você possa refletir sobre sua vida, sobre seu passado, sua história,
a sua projeção de futuro e novas bases, porque hoje nós não vamos ser mais iguais como fomos até antes da pandemia. Então, eu atribuo a isso sinais da natureza. Aliás, eu vi hoje de manhã, Divaldo Franco fez um pronunciamento na TV local, afiliada da Globo, no Rio Grande do Sul, onde ele falava exatamente isso, que a gente precisa, apesar da crueldade do vírus, aproveitar a oportunidade para tirar vantagem no seu processo evolutivo. Por quê? É uma chance que você tem de pensar em quem está sem conseguir fazer a feira. As pessoas que não compraram o pão essa semana, começa a catalogar na sua mente, para você ligar, como é que está você? Está precisando de alguma coisa? Esse exercício nunca tivemos, porque não dava tempo. Hoje a gente pode, pelo menos no âmbito ainda dos nossos conhecidos, a gente pode fazer isso. Vem cá, como é que está? Você é uma pessoa que vive do que tece. Como é que está a sua vida? Você precisa de algo? Eu posso lhe ajudar? Olha, essas coisas, Evandro, são chances que a natureza nos dá. E quem sabe a gente possa pensar também no coletivo. Quem é que está precisando mais do Estado? Quem é que tem mais disposição de servir? Tem pessoas aqui, e você é uma delas, tem pessoas aqui, vou repetir, e você é uma delas, que seria o homem talhado para cuidar dos interesses dessas pessoas que não têm acesso ao Estado, que não têm acesso à justiça, que não têm acesso à saúde, à educação. É isso que o povo do Nordeste, do país subdesenvolvido como nós somos, carece do poder público. E não grandes festas, grandes músicos na praça, embora eu ache que o entretenimento e o lazer é fundamental, mas não pode ser priorizado em detrimento do mais básico para as pessoas da periferia. Entendeu, Evandro? É isso que eu penso com relação à cidadania que você tanto exerceu, que eu não sei como é que você não foi um gestor dessa cidade, deve ter tido 1000 motivos circunstanciais, né? Deve ter tido, até aquela do meu amigo que foi candidato a candidato e não deixaram ele ser candidato porque ele não concordava com certas práticas. Então, esse daí não bota não, porque esse vai dar problema. Porque o povo está querendo aquele que venha beneficiar de alguma maneira, né? Então... Mas eu sempre fiz parte desse processo. Ele não. Eu sou ele também não. Você já foi ele não? Hashtag ele não. Fui muitas vezes. Ah, é? Eu não sabia não que você tinha sido assim. preterido assim. em função da sua linha retilínea. Pois é. Hein? Não pode fazer sombra. É. Não pode fazer sombra. É Esse é o isso mesmo. detalhe. Se faz sombra, perde meu espaço, entendeu? Eu compreendo. Então, aquelas pessoas que fazem fazer sombra para outro não querem que aconteça. Entendeu? Pois é, Wander, é por isso que eu acho que essa juventude devia ter coragem de se reunir e tentar desenvolver um projeto para a cidade, independentemente das suas possibilidades de vitória. Mas vamos competir, quem sabe, não é? Pois é. Ó, vou lhe dizer uma coisa, dar uma vomitadazinha aqui. Ou seja, Coisa boa! Ao longo do tempo, quer dizer, eu militei na política, fiz parte de um grupo e tal. Mas eu vou lhe contar, nunca encontrei, sempre tive vontade, não que eu não tivesse, de ser um gestor de Jiquié. Mas estava sempre dentro desse processo. Não tinha espaço. O espaço era restrito, porque, digamos assim, as fatias eram muito distantes para ser distribuída e não chegava para mim. O que é que acontece? Ao longo do tempo, quantas e quantas pessoas... Por que você nunca foi prefeito de Jiquié? Até um prefeito, meu amigo, um dia no gabinete disse, mas por que nunca foi candidato a prefeito de Jiquié? Porque nunca tive a oportunidade de ser. Isso não importa. Eu só tenho um detalhe. Tudo quanto eu fiz em Jiquié, o fiz por amor, fiz dentro desse princípio que eu não abro mão da cidadania, esse título fundamental eu tenho, de ser cidadão. Muitas pessoas, as mais simples, me reconhecem como tal, e acho isso fundamental.
O meu cabedal hoje é ser cidadão, certo? É ser cidadão. Mas eu quero ser exemplo também, ajudar para que alguns possam desenvolver seu trabalho pensando no todo, nunca em partes. É preciso pensar no todo. Ser prefeito de Jequié é pensar na comunidade como um todo. É pensar que o município não é a cidade, a Praça Rui Barbosa, como já teve prefeito que não ia nem na cidade nova. Está entendendo? Então essas coisas acontecem. É preciso pensar como um todo, que tem distritos, tem povoado. E essa gente também vive, também é município. Então é difícil você encontrar uma pessoa que tem essa visão. Eu tenho, me permite dizer que eu tenho. Por quê? Porque eu caminhei por esse caminho todo. Eu fui diretor de obras na prefeitura, na gestão. Eu visitava esses distritos todos, ia lá sentir o processo, vivenciar o processo. E muita gente não quer ficar no gabinete, dando ordem. É diferente. Consequentemente, Midley, é muito difícil. A conjuntura política atual é desfavorável, porque se por um lado, você fez um exemplo bem bacana aí, a pandemia está fazendo um chamamento a todos a extrair de si o que tem de melhor para botar em prática, e isso a pandemia está fazendo. Eu lhe digo que eu perco muito tempo da minha madrugada revivendo, buscando me reciclar das coisas do passado. O passado faz parte de um processo de sustentação do indivíduo. É um retrovisor, né? Privilegiado. É lógico, É está isso entendendo? mesmo. Mas não é. Você não pode fugir de que você faz parte de um conjunto. Qual é o conjunto? A comunidade. Você está inserida nela. Se você não está inserido na comunidade, você é marginal. É verdade. Essa expressão marginal não é só daquele que é marginal. É marginal quando você não participa. Comunidade é isso. E quando você está fora dela, você é um marginal. Concorda que é um marginal? Porque não está dentro da comunidade, não quer participar dela, não faz parte. Está entendendo? Perfeitamente. Então, essa é a minha maneira de pensar. Entendeu? Eu acho, inclusive, viu, Evandro, que essa Covid, que foi inicialmente tratada de forma equivocada, politizaram as posições. E muito. Quem estava de um lado não concordava com o pensamento do outro lado. Quando agora, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito mais difícil, agora que era para ter essas medidas que no passado era equivocado, aqueles lockdowns sem sentido para fazer as pessoas ficar sem dinheiro, foi um grande equívoco. Eu não acredito nem que tenha sido de má fé. Pode ter sido até por uma questão de falta de caminhos, né? Falta de alternativas, mas fechar as pessoas e as lojas e as casas comerciais não é uma boa saída. A gente tem que evitar aglomerações, a gente tem que botar monitores para não deixar as pessoas aglomerarem. Mas a hora é agora de unir as pessoas. Precisamos nos unir todos, porque essa nova fase do vírus está nos trazendo mais mortandade do que no todo o período. E agora que a gente já achava que já devia estar em fase de declínio, ela vem numa virulência, desculpa a redundância, numa virulência maior. Por quê? Porque não é para prender as pessoas em casa, porque acaba contaminando todo mundo, contagiando todo mundo. Um grande equívoco que houve no passado. Mas é a chance, quem sabe, de promover aquela união que as cidades tanto precisam. Aquelas pessoas que são hoje adversários, porque um queria cloroquina, o outro queria ficar em casa, acabaram se indispondo. Vamos se unir. As pessoas precisam trocar ideias para poder vencer essa guerra com a pandemia. Olha, a pandemia, segundo o Divaldo Franco falou hoje de manhã, é uma coisa que tem sempre vai ter na Terra as epidemias. De 50 em 50 anos vem uma braba. Você tem que ter preparo e desenvoltura para enfrentá-la. E não pegar isso para ser um instrumento de briga, como foi no Brasil inteiro, desde o dia que começou essa história. E o que mais pesa, que eu sinto muito, viu, Midley? Por exemplo, nós tivemos ao fim de ano cheio de festas, de aglomerações, nas praias, pancadões.
Um negócio incrível, quer dizer, as pessoas, aí eu fico olhando assim, vão lá, vão brincar, mão para cima, tá entendendo? De uma maneira totalmente desvairada, tira a roupa e fica sem camisa. Depois vai para casa, não está sabendo nem que está levando para casa um vírus. Não sabe nem que está levando para seu pai, sua mãe, um vírus. Não sabe, verdade. não tem essa noção. Então, verdade. consequentemente, é difícil. Então, se as pessoas, as pensantes, não fizeram um trabalho de tentar comungar, né, um pensamento de que a pandemia tem um tempo, é preciso cuidar nesse tempo para que ele passe, depois se faz o que precisa fazer, não. O nego não quer perder um minuto. Vai ter um pancadão, estou lá. Se vai sair de pandemia, ele não quer saber, ele quer brincar, ele quer pular. Consequentemente, eu acho que o processo também me permita, e aí às vezes a gente tem que ser meio duro. A capacidade intelectual tem uma função fundamental nestas coisas. Quando a pessoa é destituída de conhecimento, de aprendizado, por circunstâncias que a própria natureza traz, a pessoa teve dificuldade, não estudou, não conseguiu melhorar, então vive como pode. Torna-se um desses membros que vai para essas brincadeiras todas, sendo apenas um instrumento de fazer com que a pandemia se expanda. Por que tem um país aí que já reduziu a pandemia, já não tem mais, ela tem um nome, ela está presente, mas não prejudica. Por quê? Porque a comunidade chegou junto, cada um fez a sua parte e fez com que ela passasse. Mas hoje não, infelizmente, todo dia você está vendo aí na televisão, nos jornais, as pessoas sem máscara, se aglomerando, buscando espaço em qualquer lugar. Então é difícil. Os governos não olham que os pontos não estão lotados, os outros estão andando lotados, metrô é uma confusão. Então vai fazer o quê? Se as pessoas não encontram para si o melhor para desenvolver a sua função pessoal, ela se deixa levar. E aí a pandemia, claro, engole todo mundo. Infelizmente é isso. Evandro Lopes, eu quero lhe agradecer a gentileza da sua permissão de eu entrar na sua casa hoje. Eu e os nossos seguidores, para a sua intimidade. É uma honra muito grande conversar com você. Esse poço de sabedoria, uma pessoa que tem virtudes que só quem o conhece bem é que sabe o quanto você é importante no processo de qualquer sociedade. Por isso eu queria lhe pedir, agora como a sua despedida, que conselho você daria para o nosso jovem prefeito Zé Cocar? É função difícil essa sua, viu? Mas porque você é cidadão e ele é prefeito de todo o Jiquiaense hoje. Não, concordo, não tenho dúvida disso não. Ele tem experiência de já gerir uma outra comunidade, um pouco menor. É isso mesmo. Mas não deixa de ter colhido algumas experiências administrativas. É verdade. Qual é o fundamento? Qual é a dispersão que tem em Jiquié que prejudica o desenvolvimento das administrações? Eu já disse um pouco disso. É preciso buscar com que as periferias tenham o seu quinhão, que não lhe falte o necessário. É preciso olhar os aspectos. Quando eu falo de periferia, eu incluo todos os distritos. O município como um todo, que fica lá, o Léo. Tem lá o administrador, mas não vive a comunidade como um todo. Então, eu acho assim, é preciso criar condições, não esquecer que tem distritos e povoados, melhorar as estradas, assistência médica constante, e esse para se sentir bem onde vive, onde está. Quanto à nossa comunidade como um todo, está faltando uma conjunção. Essa palavra é uma palavra meio complicada. Uma conjunção de pensamentos. É preciso olhar que a comunidade carece de que o meu trabalho, feito para mim, para os meus, não deixe de contribuir com o outro. Isso é fundamental. Que pedaço do meu eu posso dar para que o outro cresça? Ou eu tenho que tirar mais uma lasquinha dele para mim? Isso é fundamental. Então, o espírito comunitário é isso. Espírito de cidadania é isso. É você não esquecer que do seu lado tem um mais poderoso, mas pode ter um mais fraco. E você tem que olhar esses aspectos todos. É difícil? É. Então, o prefeito tem que ter essa visão.
é preciso caminhar, não ficar muito no gabinete, olhar a cidade, caminhar por ela, sentir o povo, sentir onde está a necessidade, onde tudo emerge normalmente, para que venha cair no colo do prefeito. Isso é fundamental. Você não pode delegar tudo ao diretor, não. Você tem que vivenciar para poder você ter mais força de governar. Esse é o meu pensamento. Ficou faltando uma coisinha que você botou no script, mas não aconteceu. A gente falar da vida esportiva, isso fica com outra oportunidade. Eu agradeço. Ficou faltando tanta coisa que você não pode calcular. Eu tenho uma pauta aqui enorme, mas eu tenho que tirar o que você falar. A parte esportiva é uma outra história. A parte social é outra história. Você tem muitas coisas para contribuir. Mas eu queria terminar... Você pega a parte esportiva lá de trás, de 1960, 70, e traz e bota em cima da mesa hoje. Está entendendo? Você notar a diferença, a força puxando daquele tempo, hoje não tem. A cidade cresceu, a comunidade cresceu, mas aquilo lá ficou lá para trás. Não acompanhou, não veio junto. Agora, isso vamos deixar para uma outra ocasião, que eu vou convidar para falar só de esporte, porque o nosso tempo está esgotado. Mas eu queria, para encerrar, eu queria contar uma historinha com relação a prefeito. De novo, eu me retorno para falar de Euclides José Teixeira Neto, prefeito de Piauí. Ele resolveu soltar os jegues. Os jegues não tinham o que comer, uma seca desgraçada. E aí o jumento trabalhava o dia inteiro carregando água e não tinha de noite onde comer. Aí juntou um monte de dono de jumento e de jegue, que era uma atividade intensa de aguadeiro, porque Piauí não tinha água encanada. E aí foram a ele e disseram: doutor Euclides, o que é que eu faço? Porque o jumento está emagrecendo, eu vou acabar perdendo meu instrumento de carregar água. Ele disse: solta. De noite ele vai babujar bagaço de cana, o restinho de... vamos deixar ele ficar garimpando o que comer aí de noite. Ah, meu amigo, foi uma revolta das senhoras da sociedade, porque o jardim de Piauí estava com as flores lindas, rosas, e o jumento ia entrar ali e ia acabar com tudo. Você sabe o que ele fez? Ele mandou cercar o jardim com arame farpado e disse: olha, o jumento come e as flores não são prejudicadas. O bom senso, Zé Cocá, eu proponho que você tenha sempre bom senso na condução dos destinos da nossa cidade. E como o Evandro disse, o braço do Estado precisa alcançar a periferia. As pessoas que mais precisam do Estado estão lá na periferia, porque amanhece o dia, ela vai caçar o que fazer para fazer a feira, para comer de noite. Por isso, a Prefeitura precisa ter bom senso. Evandro, muito obrigado por sua presença. Obrigado a Júnior Lopes por ter nos permitido fazer isso. Você está reservado, guardado, porque você é uma joia preciosa que não pode estar circulando por aí. Então, eu quero agradecer a gentileza da sua presença. Agradeço muito mesmo essa oportunidade. Na verdade, para mim foi gratificante. Eu me experimentei. Me vê. Eu fiz agora em fevereiro 89 anos. Eu nem procurei saber sua idade. Tá? E ainda você me coloca na condição de ser entrevistado num programa dessa magnitude. Estou aqui, estou confinado, mas a minha presença, o meu espírito está sempre aberto, vivenciando a nossa comunidade como um todo. Que Deus abençoe a todos. Outras oportunidades teremos, viu? Deixa eu te falar uma coisa que nas madrugadas em insônia, você dorme cedo, acorda cedo, passa assim 1, 2 horas. Foi o que eu fiz? Eu criei um exército de anjinhos. Eu tenho o meu principal, que é o da guarda, né? Mas eu crio um exército de anjinhos. Cada um cuida de uma coisa. E eu vou cobrando, eles vão trazendo para mim aquela necessidade. É verdade. Muito interessante. Pensamento. Muito interessante. Criei um exército de anjinhos que estão trabalhando comigo. Lembre para mandar um desse. Manda um desse cuidar da gente. E essa emissora, que um dia foi Rádio Baiana, onde eu militei como radialista, como cronista esportivo, que Deus abençoe a todos. E vamos continuar a nossa vida.
Mandar um abraço aí para o Wilson Novaes, que é o gestor dessa emissora, e dizer que enquanto Evandro Lopes vivo, estou presente na comunidade. Muito obrigado a todos pela audiência e até outra oportunidade, se Deus assim me permitir. Muito obrigado, Evandro Lopes. Felicidades. Muito obrigado pela audiência e até sábado com o novo programa Além da Notícia.